Boa noite a todos. Que a paz e a luz de Deus permaneça em nossos corações, no nosso ambiente. Nosso irmão Ricardo e Cláudio vão cantar a nossa música do Padre Germano e em seguida a nossa irmã Lourdes vai fazer a leitura da página de abertura. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 92, o título é Objetivo da Fé. Alcançando o fim de vossa fé, que é a salvação de vossas almas. De Pedro. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmo frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os raciocínios, os irracionais, porventura, não as realizam sem o maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realizações mais profundas. É a salvação, a que a reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade
sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Ou seja, fé não tem nada a ver com religião. Não adianta a gente ir para os templos, centro, igrejas, seja o que for, procurando ganhar alguma coisa. A fé é uma coisa que está aqui dentro, né? A gente realmente acredita e vai buscar o nosso melhoramento. É estudando, é indo procurar se é cristão, a vida cristã, que é o nosso caso, né? Como Cristo, o que Cristo nos ensinou, o que Ele passou. Não adianta aqui dentro a gente ser muito bonzinho e simpático e lá fora ser preconceituoso, racista, mentiroso, grosseiros, ter um monte de vícios. Isso não é fé. A fé está naquilo que a gente busca quando a gente chega e procura Jesus no nosso templo, no nosso coração. É nisso que a gente tem que procurar e ter a certeza que é aí que a gente vai mudar para uma vida eterna. Obrigado. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Pai nos permitiu. Com dificuldades ou não, com alegria ou com tristeza, chegamos ao final desse dia. E Deus nos oferece esse templo abençoado, essa casa de Deus, que nos recebe como um pronto-socorro para cuidar das nossas enfermidades do corpo e da alma, e nos recebe como uma escola, onde vamos aprender os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. Obrigado, Pai, por esse momento abençoado. Obrigado, Jesus, por estar conosco nesse momento. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor. E obrigado a toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa, generosos benfeitores de Deus, que não enxergamos com os olhos da carne, mas que trabalham muito em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Pedir essa espiritualidade amiga, que possa nesse momento intuir, inspirar e orientar a nossa querida irmã Sandra Amara, que fará uso da palavra nessa noite, para que ela possa trazer a cada um de nós aquela resposta e aquela mensagem que buscamos. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E a nossa irmã Sandra com a palavra. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus nos abençoe. Damos continuidade às nossas tarefas e escolhemos como tema de hoje: a felicidade não é deste mundo. É um tema amplamente trabalhado na nossa doutrina, nas reuniões, nas palestras, porque é um tema que a gente tem necessidade de ouvir, de compreender, para que melhor a gente vá aceitando, né, essa gama de infortúnios que nos envolve no nosso planeta. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos dolorosos e temos que entender por que isso acontece, por que acontece e quando isso vai passar, né?
Então, nós sabemos que desde os tempos imemoriais, né, na própria origem da humanidade, assim que o homem entra na fase hominal, ele já começa, como espírito encarnado, a busca para vencer as vicissitudes, as dores, os medos, buscando assim a tranquilidade e a segurança. Esse é o objetivo de cada um de nós, né? Então, desde muito tempo, a gente vai buscando, né, vivenciar as dificuldades. E isso vai trazendo para a gente, formando para nós o conceito da felicidade. Por isso que a felicidade é um conceito tão relativo e a proporção dela varia, né, de pessoa para pessoa. O que é felicidade para ele não me traz nenhum prazer. E o que é felicidade para mim, a ele não diz coisa nenhuma. Então, a gente vê que o conceito é bem abrangente e muito pessoal, de acordo com cada um. Então, a gente vai ver lá no Evangelho, no capítulo 5, no Bem-aventurados os aflitos, o nosso irmão François Nicolas Madeleine, começando esse item de estudo para que a gente possa compreender. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Então, ele mostra para nós, com provas da realidade, como nós somos pessoas insatisfeitas, não é? Como nós somos pessoas que não conseguem encontrar essa segurança e essa tranquilidade. Então, diante dessa realidade, chegamos à belíssima conclusão que a felicidade não é deste mundo, né? Eu procurei, porque a gente sabe que não foi Jesus que deixou essa informação para a gente, essa passagem para a gente. Então, eu procurei lá, dizem que foi o rei Salomão que chegou a essa conclusão já naqueles tempos lá perdidos lá atrás. Então, ele coloca que o homem, não é insaciável nas suas necessidades e que, em razão disso, ele transforma a felicidade algo no mundo inalcançável. E aí a doutrina, né, que ela vem esclarecer tudo isso, ela vem explicar todas as verdades, ela vem trazer de forma que a gente consiga compreender isso. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, da perfeição moral, felicidade e infelicidade relativa, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar sobre a terra uma felicidade completa? Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Aí é o nosso estudo. Aí é a nossa realidade. Não, a felicidade não é deste mundo, mas existe uma felicidade relativa que nós podemos alcançar. Então, o que faço eu, o que faremos nós para estar ao alcance dessa felicidade relativa? Kardec continua: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas à espera disso, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Ele insiste na pergunta, ele quer saber se nós podemos alcançar essa segurança. E os espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. É interessante que ele não diz que é da sua felicidade.
ele diz que é da infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Bom, aí a gente já começa a entender, né? Nós estamos cultivando a nossa infelicidade. Por quê? Porque nós temos uma natureza grosseira, foi o que ele falou, e uma compreensão limitada das leis de Deus. Porque se nós somos infelizes é porque nós não cumprimos essas leis. E não cumprimos essas leis não porque não queremos, é porque não conseguimos ainda. A nossa condição evolutiva não nos permite abranger a amplitude das leis de Deus. Mas nós já vencemos a primeira etapa. Nós saímos lá do mundo primitivo e conseguimos, não é, vencer o mundo primitivo e estamos hoje no mundo de expiações e provas. Isso é vitória, isso não é derrota. Mas esse mundo é regido ainda pela materialidade. Nós somos ainda apegados à matéria. Então, como nós somos apegados à matéria, o mal sobrepuja o bem. É o que a gente vê aí fora, não é? O que o noticiário traz para a gente. Então, a gente vê que é uma realidade não tão da nossa vontade, mas da nossa condição espiritual, da nossa condição evolutiva. Kardec informa para a gente que existem, né, 5 grupos na escala dos mundos. Nós saímos do primitivo e estamos nas expiações e provas. Nós estamos no segundo ainda. Estamos adentrando o regeneração para depois ir para o feliz, o ditoso e aí chegar no nosso patamar maior. Mas isso não acontece em algumas encarnações. Imaginem quantas encarnações nós tivemos no mundo primitivo para estarmos aqui hoje nos expiações e provas. Quantas encarnações teremos aqui neste mundo para ir para a condição de regeneração? Não é uma tarefa fácil. Então, naturalmente, por estarmos nós aqui no mundo de expiações e provas, nós somos espíritos semelhantes. Mas cada um traz em si a sua capacidade única de compreensão. E cada um dentro desse contexto tem a sua forma de pensar. Por isso que a felicidade ela vai ser para ele o que não é para mim. Então nós vamos, não é, indo em busca dessa compreensão. E aí o François aqui, Nicolas Madeleine, continua dizendo assim para a gente: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Mesmo reunindo todas essas, o homem ainda é infeliz. E às vezes a gente pega, né, uns noticiários, a gente pega umas informações que mostram pessoas que você, na sua concepção de felicidade, você colocaria ela, né, num patamar lá maior, porque ela tem beleza, ela tem poder, ela tem dinheiro, ela tem situação, né, coisa. A gente, nossa, essa daí tem tudo para ser feliz. Aí a gente lê lá o noticiário, fulano de tal se suicidou. Ué, mas tinha todos os potenciais, né, que na nossa concepção, né, é a condição da felicidade, e ela fez uma coisa dessa, que loucura. Aí a gente continua estudando, a gente vê que esse caminho não é o caminho da felicidade, né?
Aí outras pessoas dizem assim, mas o Giovan é uma pessoa tranquila, é uma pessoa sem problemas, não é rico, não tem poder, mas é uma pessoa sem problemas, uma pessoa que não se abala. Aí a gente pensa assim, o excesso de tranquilidade nos paralisa, nos desmotiva, né? Eu já estou numa condição, ninguém me perturba, eu não perturbo ninguém, então eu sou feliz. Não, a felicidade não é isso. Por quê? Porque as aflições na nossa condição evolutiva, nesse momento em que a gente não sabe muito bem como funcionam as leis de Deus, as aflições elas têm a função educativa, se a gente souber aproveitar. Então o filho que é rebelde, o marido que é chato, né? A sogra que é impertinente, né? O vizinho que incomoda, eles são, não é? Eles são estímulos. Eles são estímulos na nossa caminhada para que a gente possa começar a burilar as nossas imperfeições, para que a gente comece a compreender. A compaixão, ela só vai ser exercida se você compreender a dor do outro. Como é que você vai compreender alguma coisa que você não conhece? Então o outro está sofrendo, está passando por uma necessidade, eu me movimento, eu vou ajudar porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Né? Minha filha diz que eu tenho umas ilusõezinhas. Ela diz assim, mãe, se você ganhasse na loteria, você ia fazer o quê? Aí eu falei assim, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia ajudar aquela sua amiga, né, que meus netos estudam desde sempre com os mesmos colegas, então a gente convive ali, né, com aquele. Então a mãe, né, o pai dos colegas do meu neto tinha uma situação boa, perdeu o emprego, arranjou outro emprego, mas não conseguiu recuperar, não é, a estabilidade que ele tinha antes. Então depende da ajuda dos parentes, essas coisas. O que você faria, mãe? A primeira coisa que eu faria era ajudar a sua amiga. Poxa, mãe. Eu falei assim, não, era isso mesmo, sabe? Porque seu pai ficou desempregado tanto tempo, eu sei o que ela está passando. Então, é essa condição que a gente desenvolve para que a gente possa se colocar no lugar do outro. A gente vai desenvolvendo as nossas virtudes, as nossas boas intenções, quando a gente começa a avaliar, não é, o que é o certo e o que é errado, o que te faz bem, o que te faz feliz e o que te aborrece, o que te entristece. Então são valores que a gente vai exercitando através das dificuldades, através das aflições. O capítulo 5, ele é um roteiro que a gente pode seguramente seguir no caminho, na busca dessa felicidade, na busca dessa... Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Só vai ser consolado aquele que sabe sofrer, aquele que sofre com resignação, aquele que sabe que sofre porque em algum momento na sua caminhada ele cometeu alguns equívocos e que ele sabe que ele precisa consertar isso. Então o sofrimento ele tem o poder de reflexão e de renovação. Esse é o bem-aventurado. Não é aquele que fica de braço cruzado reclamando o tempo todo e quer que caia do céu o milagre que vai fazer com que a vida dele ande, que ele não tenha mais problemas. Essa inércia, ela é negativa. Então a gente precisa estar em movimento. Hoje nós estamos em movimento pela dor. Amanhã nós vamos estar em movimento pelo amor. Então é essa transição da dor para o amor que nós estamos vivenciando no mundo de expiações e provas. A gente tem lá, no Sermão da Montanha,
essa questão de Jesus mostrar para a gente o conteúdo positivo da aflição, né? Por quê? Porque aquele que compreende a sua dor, ele vai compreender a dor alheia. Aquele que quer ajuda para a sua dor, vai ajudar aquele que está sentindo dor. Então, é uma troca de relação, de boa intenção, que vai fazendo com que a gente saia da condição materialista, de apego ao mundo terreno, e ele mostra para a gente nesse capítulo que, apesar de nós estarmos vivendo essa realidade da dor, essa dor é passageira. Ele apresenta no capítulo 5 para a gente a vida futura, a perspectiva de você sair dessa condição dolorosa para ir para uma situação melhor. Ele mostra para a gente, né, quando Pilatos pergunta a ele se ele é rei, ele diz que o reino dele não é deste mundo. Então ele mostra para a gente que o nosso planeta Terra não é o único, que existem planetas melhores do que o nosso, onde nós podemos ser verdadeiramente felizes. Então, se a gente for avaliar, né, com os olhos de ver, né, com o coração de sentir, a gente vai ver que o roteiro está todo traçado para a gente alcançar a felicidade. E aí, né, a gente vê os espíritos, quando se faz a pergunta, né, o que é a felicidade para os espíritos evoluídos, eles respondem que é a consciência tranquila. Então, olha aí a grande responsabilidade nossa. Quem de nós aqui, em sã consciência, vai dizer que tem a sua consciência totalmente tranquila? Que age com correção, que não fala mal de ninguém, que não pensa mal de ninguém, que é aquele verdadeiro homem de bem lá do Evangelho. Quem? Então, quando eles colocam a felicidade como a consciência tranquila, ele coloca sobre você a responsabilidade de alcançar esse estágio evolutivo. Mas aí ele também dá outra informação para a gente, que você não consegue alcançar esse estágio sozinho. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Tanto que o Evangelho, né, é cheio de informações sobre essas pessoas que se isolam, esses eremitas da vida que vivem lá para não se contaminar, eles não convivem com ninguém. E isso ainda existe. Eu vi ontem na televisão umas carmelitas que não socializam com a população em volta do convento, e as raras vezes que elas aparecem, elas falam com alguém pelas grades. Qual é a possibilidade, dentro da realidade das leis de Deus, não estamos falando nem doutrina espírita, dentro da realidade das leis de Deus, qual é a possibilidade dessa criatura evoluir sozinha? Orando no altar, dia e noite, sem parar, né? Buscando a pureza interior, se não tem ali ninguém que fere o seu sentimento, se não tem ninguém que ela diz que isso daqui é branco e o outro diz que é azul, se não tem ninguém que contrarie a vontade e os desejos dela. Qual é a possibilidade dessa criatura alcançar a pureza, a felicidade? Então, a doutrina, Jesus também informa para a gente que para chegar a essa condição de pureza e de consciência tranquila, a gente precisa do outro. A gente precisa do outro. E como a gente precisa do outro, ele coloca a caridade como a única forma de alcançar essa felicidade. Então, um ser caridoso, um ser bom, um ser evoluído,
né? Ele pensa muito mais no outro do que em si mesmo. E o nosso mundo está cheio de exemplos disso. E não só na doutrina espírita. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Francisco de Assis e todos esses por aí. E Francisco de Assis ainda é muito famoso, não é? Porque esse foi o exemplo daquele que largou o tudo material para ir à busca do tudo espiritual. Então, ele realmente é um grande exemplo na nossa existência física, né? Até o ponto de chegar e deixar para a gente, né, a sua oração. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é vivendo que se nasce para a vida eterna. Então, é uma realidade. Se não estivermos aqui hoje, nesse embate do mundo material, como estaremos bem no mundo espiritual? A doutrina nos informa, né, que o mundo espiritual sobrevive sem o mundo material. Que os mundos materiais são, né, uma necessidade para que o espírito imortal possa caminhar nesses mundos o seu processo evolutivo. Mas que isso se daria no mundo espiritual. Como? Muito mais lentamente. Muito mais lentamente. Então, nós precisamos aqui do hoje, do agora, da reencarnação, para que a gente possa estar se adequando para alcançar essa condição de mundos melhores. E isso, gente, só vivendo, só chorando, só rindo, né? Buscando essa felicidade relativa, que não está em mim, está na ação que eu posso fazer pelo outro. E sem isso, a gente não sai do lugar. A gente vai ficar num círculo vicioso, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sem sair do lugar. Nós temos no nosso grupo, que a gente distribui lanche, a segunda quinta-feira e a quarta quinta-feira a gente vai para a rua distribuir lanche. Então, a gente tem o nosso irmão, o mais velho do grupo, né, que não somos jovens, mas o mais velho do grupo. Ele faz esse trabalho com a gente, ele é do GEAI, mas ele formou um grupo, né, ele formou um subgrupo que ele ia diariamente no Jardim do Meia, todo dia, 7 horas da manhã, levar o café da manhã para os moradores de rua. Trabalho esse que dá uma satisfação a ele inenarrável. Eu digo para vocês, eu não vou porque meu marido é chato. Então, como eu quero evoluir, né, rápido, eu tenho que saber conviver com a chatice dele. Então, a gente cede em algumas coisas. Então, meu amigo Antônio, ele vai. Ele está agora com um problema, uma hérnia, né, bem grande, não pode operar por causa dos problemas cardíacos e, consequentemente, não pode carregar mais peso. Só que nesse meio tempo que ele criou esse grupo, o grupo debandou e ele passou a fazer o trabalho absolutamente sozinho. Então, como ele não pode mais carregar peso, como ele não pode fazer mais nenhum tipo de esforço, o trabalho acabou. Então, quando a gente está no nosso estudo, que a gente faz estudo online, quando a gente está no nosso estudo, que a gente toca nesse assunto, ele chora muito. E assim, é um prazer, uma satisfação a gente chegar às quinta-feira na rua, quando eles veem, que eles chamam o Antônio de coronel. Quando eles veem o coronel, eles saem da onde eles estiverem, eles abraçam, eles querem saber como é que está a saúde, uma recíproca verdadeira. Aí, numa dessas conversas que nós estávamos no debate, no nosso estudo, eu citei o exemplo dele, né,
como um bom espírita que vai à rua, que aperta a mão, que abraça, que quer saber dos problemas, que quer saber como pode ajudar, porque assim, se ele vê que o irmão tem realmente necessidade, ele nunca vai fazer ali na nossa frente. Mas como ele mora ali perto, ele volta depois, procura a pessoa e ajuda, sem o grupo nem saber, o que é o nosso dever. Então eles realmente adoram o coronel. Aí nessa que a gente está discutindo, estou vendo lá o coronel chorar, porque ele sente muita falta do trabalho e ele não pode mais fazer. Aí eu perguntei para ele, posso fazer uma pergunta? Pode. Quem disse para você que o trabalho que você faz é de doar alimento? Quem disse que o que você leva, um pão francês, um cafezinho preto, é o que eles querem de você? Por que tu não vai lá 2, 3 vezes na semana para saber como eles estão, para receber o abraço e para ver as necessidades deles que você pode ajudar? O trabalho não é doar. Veja bem, a doação é uma atração, é uma força de atração para você conquistar, né? Para eles confiarem em você, para eles saberem que você se preocupa com eles. Mas a partir do momento que você ganhou aquela confiança, existe aí algo muito maior do que o dar e receber só. Existe a troca de energia, existe a troca de afinidade. Então vai lá, vai sentar lá na praça, ó, não tenho café, vim só ver vocês. Você vai receber muitos abraços e muito desejo sincero de saúde. E você precisa disso, nós precisamos disso. Tem coisa mais importante na nossa vida do que você fazer um bem, fazer alguma coisa que o outro precisa. Como você se sente? Você não se sente vaidoso, você se sente realizado. Você se sente realizado porque você foi útil. E a nossa vida na Terra, a nossa vida no mundo espiritual tem que ser de utilidade. A nossa felicidade está na proporção da felicidade que a gente faz ao outro. Então, por isso que a gente pode ser feliz. Por isso que essa felicidade relativa, ela já está ao nosso alcance. Porque eu posso fazer o outro feliz. Eu posso levar ele uma palavra de amiga, eu posso a ele dar o que ele precisa, eu posso a ele suprir as suas necessidades emocionais, eu posso. Eu, com a minha fé, eu posso tudo. Então, essa felicidade relativa, a gente pode alcançar tranquilamente aqui. Vamos falar do Chico Xavier. Como ele foi recebido no mundo espiritual depois da sua desencarnação? As informações é que tinha uma fila extensa, imensa, esperando por Chico. Aquilo dali não foi uma surpresa para ele. Ele tinha consciência de quem ele era e do que ele fazia. Só que ele fazia isso por amor. Ele não fazia isso por vaidade. Então ele sabia que todos aqueles que estavam ali foi um pedacinho do seu coração que ele deixou para cada um deles. E ele foi recebido, né, as informações também dizem para a gente que ele foi recebido pelo próprio Jesus. Um ser que renasceu aqui junto com a gente. Se ele pode, nós também podemos. Basta que a gente tenha a maturidade e compreensão das leis de Deus que ele tinha. E se não temos ainda, vamos correr atrás do prejuízo e vamos buscar e vivenciar essa compreensão. Porque muitas das vezes nós estamos aqui cheios de informações, né? Conhecemos a doutrina muito bem, estudamos, né, sempre, fazemos estudo, mas nem sempre, como disse a nossa irmã na abertura, nem sempre vivenciamos isso. Nem sempre vivenciamos isso. Mesmo estando dentro da casa espírita, mesmo conhecendo como funciona o mecanismo das leis de Deus, mesmo sabendo que a lei que rege
né? A nossa evolução é a lei de ação e reação. A gente sabe disso tudo. Mas lá fora, como ela falou para a gente, nós não somos a realidade que somos aqui. Usamos máscaras. Então, enquanto a gente não se despojar, né, dessas situações enganosas, ilusórias, a gente não sai do lugar. Mas se Chico foi recebido por Jesus, daqui a umas 3 encarnações, com vontade, nós poderíamos ser também. Não hoje, talvez não agora, mas daqui a um tempo poderemos ser também. Então essa felicidade plena, total, não é desse mundo. Que a felicidade plena, ela está proporcional à sua pureza íntima. Então, no mundo de expiações e provas, nós ainda não conquistamos essa pureza total. Então, essa felicidade mais lá na frente. Mas a felicidade relativa do hoje, do agora, eu posso conquistar. Então, se eu posso conquistar, eu vou correr atrás para fazer isso. E olha, eu não assisto jornalismo na televisão, porque aquilo dali é deprimente. Ele te tira as esperanças. É tanto assassinato, é tanta morte, é tanto... Hoje eu estava lá na minha filha, que toda terça-feira eu vou para lá, e minha irmã vai também, e ela falou assim para mim, você viu aquele rapaz que matou os sogros porque o namorado não queria mais o relacionamento? Eu disse, não vi. Ela falou assim, pois é, você não viu. Não, eu não assisto noticiário. Agora, isso estimula? Não. Então, para mim, não serve. Eu prefiro ligar o meu rádio, ouvir minhas músicas, eu prefiro pegar um livro, eu prefiro ligar a televisão. Eu vejo programa de decoração sempre. Vejo o mundo animal, essas coisas. Porque se você pegar a realidade de hoje, que você sabe que existe, você não se sente estimulado nem a sair de casa, que dirá ajudar os outros. Então a gente tem que colocar a nossa cabeça no lugar e saber que Jesus não perdeu o controle da situação, não. Que isso daí está aí fora, está nos mostrando que nós podemos fazer diferente, que nós podemos ser diferentes. Enquanto uns não valorizam o que tem, a gente dá um valor maior àquilo que nós temos. Não temos que correr somente atrás do que a gente não tem. A gente tem que valorizar o que a gente possui. Nossa família é harmonizada? Maravilha, graças a Deus. Se não for, a gente trabalhe para harmonizar. Nossos vizinhos são chatinhos? São. Então vamos ser melhores, para que eles compreendam que não precisam ser chatos com a gente, porque nós não somos assim. Então é o exemplo transformador. É o exemplo que a gente precisa dar. Essa sexta-feira, a síndica foi lá na minha porta, tocou a campainha, aí eu abri, ela foi deixar uma chavinha, porque eu peço a ela para guardar, né, num quartinho que tem lá, papel higiênico, biscoito, essas coisas da distribuição nossa, que meu apartamento é muito pequenininho. Então, eu peço a ela para guardar, então ela deixa. Como ela ia passar o final de semana fora, ela deixou a chave que se eu precisasse pegar alguma coisa, eu poderia ir lá pegar. Eu agradeci, diz, vai viajar? Ela virou e falou assim, não, vou fazer que nem vocês. Ué, como? Vou participar de um encontro. Ah, mas é católico, tá? Graças a Deus, acordou. Que bom, porque a nossa vida, ela só tem valor se a gente for útil. Uma pessoa sozinha, que não tem ninguém, ficar trancada dentro de um apartamento, para quê?
Vai lá, vai servir, vai levar a tua experiência para o outro, vai aprender, vai ensinar. Aí domingo, quando ela chegou, tocou minha campainha, foi lá, pegou a chave e disse para mim assim, foi maravilhoso, não deixo mais de ir. Eu nunca falei para ela fazer nada. Só o fato de pedir para deixar as coisas ali, saber que eu, quinta-feira, todas as quinta-feiras ela interfona, manda mensagem, hoje é dia do trabalho, não é? Vou deixar o portão para vocês fecharem. Só isso. Eu estou ali 3 anos. Em 3 anos ela nunca me viu desistir de fazer o trabalho. Trouxe uma reflexão para ela. Isso é um estímulo. Nunca me coloquei nas alturas, nunca disse que sou melhor do que ninguém. É um trabalho, eu falo para ela, é um trabalho que faz parte de mim. Se eu não for, eu não me sinto bem. Pronto. E ela resolveu abraçar isso e resolveu, no catolicismo dela, fazer o mesmo trabalho. Isso é a nossa troca de experiência. Isso é ajudar o outro. Isso é esse relacionamento sadio, onde a gente não precisa falar, a gente só precisa fazer. O nosso fazer ajuda a quem ainda é tímido e não consegue fazer. Então essa felicidade a gente pode ter aqui e agora. Vamos continuar tendo decepções, vamos continuar tendo aflições, mas a nossa visão em relação a isso já se modificou. Porque, como Jesus falou, tudo isso é passageiro. Só o bem é eterno. Então, a gente sabe que estamos a caminho dessa felicidade plena. Que Jesus nos abençoe, que a gente se estimule cada vez mais na busca constante desses conhecimentos que libertam. Graças a Deus. Obrigado, Sandra. Bom, meus irmãos, vamos passar agora para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes, e a nossa irmã Rosa vai dirigir o trabalho de passe, lembrando sempre que o passe coletivo, que é o que a gente tem feito, é tão importante, tão eficaz quanto o passe individual. Talvez até muito melhor, porque quando a gente fazia o passe individual, as pessoas ficavam aqui distraídas, acabavam conversando, não colaborava na sintonia do trabalho. E quando a gente se reúne, todos ao mesmo tempo, pensando em Deus, pensando no bem, pensando naquilo que a gente precisa, nós formamos uma corrente muito mais forte. Então, eu tenho certeza que todos nós já estamos sendo assistidos e vamos receber ainda mais aquilo que a gente precisa. Rosa, por favor.